Vamos lá então, vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, nós glorificamos o Teu nome, Pai. Agradecemos, Senhor Deus, por mais esse dia, por esse momento, Pai, que estamos reunidos para aprender a Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha usar a vida do Teu servo, Pai amado, desse vídeo, para transmitir, Senhor Deus, com clareza, com sabedoria a Tua palavra, que ela possa entrar nos nossos corações, que possa entrar no nosso sentimento, que toda essa aula possa ser proveitosa para o Teu reino. Abençoa em nome de Jesus a cada um de nós nesse momento. Amém. Meus irmãos, para o Senhor, então, vamos lá para o início do nosso livro, Epístolas Gerais, né, universais ou católicas, também conhecidas, né? Então, pessoal, como o Juliano já falou, né, eu dei aí as cartas de Paulo, então só me escapou os evangelhos do Novo Testamento, né? E agora as epístolas aí universais, né? Que engloba aí de Tiago até o livro de Apocalipse, né? Tá dentro aí desse grupo de livros, né? Apesar de que Apocalipse não é bem uma carta, uma epístola, tem ali cartas dentro, né? Mas ele é mais tratado como um livro, até por causa do tamanho, né? O livro de Hebreus também não é bem uma carta, né? Alguns dizem até que o livro de Hebreus foram pregações, né, reunidas e foram juntadas, né? Mas tem aí então, que engloba esse grupo, além de Apocalipse, além então de Hebreus, tem Tiago, né? Primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, primeira carta de João, segunda carta de João e terceira carta de João e Judas, né? Então hoje, pessoal, a gente inicia aqui, né, o nosso estudo, né, com Hebreus e Tiago, né? Então, aqui está bem dividido, pelo que eu vi nas aulas aqui, deixou uma aula aqui só para Apocalipse, que é um livro bastante complexo, né? Não tem nem como falar da Apocalipse numa aula só, nem 4 aulas não teria como, né? Então hoje Hebreus, Tiago, próxima aula, a primeira e segunda carta de Pedro e na outra aula, então, as 3 cartas de João e a carta de Judas, né? Algumas aqui são cartas pequenas, né? Como a carta de Judas, que é uma carta de um capítulo só, né? Uma carta extremamente breve. A carta aqui aos Hebreus, né? Tiago também, é um pouco mais longa, né? Então, irmãos, hoje nós vamos então falar sobre Hebreus. E nós vamos falar então sobre a carta de Tiago, né? Hebreus, irmãos, é o tipo do livro, o tipo da carta que a gente entende como o propósito principal da Bíblia não era para ser escrito para nós, né? Que a carta aos Hebreus ela foi escrita realmente para o povo judeu, né? Povo judeu que havia se convertido ao cristianismo. Esse foi o propósito principal dessa carta, né? Então, como eu disse, ela foge um pouco do conceito de carta, né? Pela questão do seu tamanho, por não haver uma apresentação no começo, né? Como tem a maioria das cartas, que você começa uma carta dizendo quem é que está escrevendo a carta, né? Eu, fulano e tal, como Paulo fazia, servo do Senhor Jesus Cristo, apóstolo e tal. O próprio Tiago, né, que vai escrever a carta também, se apresentando como Tiago, apóstolo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo e direcionando para o público, né, como Paulo dizia, para a igreja da Galácia, das igrejas da Galácia, para a igreja de Corinto e tal. E o livro aos Hebreus, ou a carta aos Hebreus, como queira, ela é diferente de tudo isso. Tá? Ela não apresenta quem é o autor.
a carta. Então, por isso que há essa questão aí, ela é uma carta ou ela é um livro? Pela maneira como foi escrito, alguns até acham que ela foi um conjunto de pregações. Uma pessoa que pregou mensagens sobre o livro de Hebreus, e elas foram compiladas, foram colocadas uma sobre a outra e tal, e depois apenas se escreveu um encerramento lá do livro e tal, para formar então como um livro, né? Hebreus, irmãos, é um livro assim da Bíblia que nós menos temos referência a quem é o autor, tá? Mesmo ali Crônicas, 1ª e 2ª Reis ali, existe ali né, de ter sido Esdras, o escritor, de ter sido Samuel, o escritor ali dos livros de Samuel, enfim. Mas o livro de Hebreus realmente não se tem ideia de quem é o escritor desse livro. Nós vamos ver algumas hipóteses, algumas ideias, né, que se levanta de quem é esse, poderia ter sido esse autor, mas o certo, irmãos, é que não se sabe quem é o autor do livro aos Hebreus. É importante saber quem é o autor? É importante porque você coloca na história, né? Se coloca num determinado período da história, né? Então, por exemplo, quando nós for ver de Tiago, você vai ver que sabendo quem é o autor, tu mais ou menos vai colocar, é nessa data, estava acontecendo isso, estava acontecendo aquilo, né? Então, sem saber quem é o autor, não se sabe especificamente para quem foi entregue a carta, para quem foi escrito, de onde foi escrito e tudo mais, né? Então, Hebreus, o título dessa epístola nos manuscritos gregos mais antigos diz apenas aos Hebreus. Este título surgiu pela primeira vez no final do 2º século, com Clemente de Alexandria e Tertuliano. E pode ser encontrado na maioria dos manuscritos, né? Contexto histórico. Como eu falei, meus irmãos, nós não saber quem é o autor do livro, fica difícil para nós saber qual é o contexto histórico que ele está inserido, né? A primeira menção que se tem desse livro na história foi no ano 95 depois de Cristo, por um pai da igreja lá, um homem chamado Clemente, né? Clemente de Alexandria lá, que era o bispo da cidade ali de Alexandria, que faz citações do livro de Hebreus. Então a gente pode colocar como uma data máxima 95 depois de Cristo. Essa é a data máxima que o livro de Hebreus pode ter sido escrito, porque já havia citações desse livro, né? A maioria dos estudiosos colocam que ele não foi escrito depois do ano 70 depois de Cristo, né? Como vocês já sabem aí de cor e salteado e tal, no ano 70 depois de Cristo, né? Jerusalém foi destruída. Jerusalém foi invadida, o templo de Deus lá foi destruído de uma vez por todas, né? Até hoje não foi reconstruído, e a própria cidade foi destruída. Pelo fato do autor estar citando aqui durante o livro a questão de sacrifício, a questão do sacerdote, tudo isso parece dar a entender que Jerusalém ainda estava de pé. Então, teríamos que colocar a carta aos Hebreus, o livro aos Hebreus, antes do ano 70 depois de Cristo. Então ele ficaria ali mais ou menos 64, 65, 66, nessa época aqui. É bom, né, a gente entender que teve um ano 64, né, irmãos? Eu até falei lá nas cartas, lá quando a gente falou de Paulo, né, de Timóteo, no ano 64 depois de Cristo teve a subida de Nero, né, ao trono de Roma, e Nero colocou fogo em Roma, acusou os cristãos de terem colocado fogo, né? Não se sabe se Nero colocou propositalmente fogo, dizem que era para colocar numa parte da cidade, acabou colocando em toda parte, acabou colocando e o fogo se expandiu por toda Roma. Outros dizem que ele realmente quis colocar fogo em Roma para construir tudo novo, e precisava do bode expiatório depois de tudo isso, porque o povo estava louco com ele. E ele acusou os cristãos. Então os cristãos foram perseguidos, foram aí exterminados, foram feitos de, enfim, de
piores assim, castigos que existiam foram feitos com eles, eram utilizados para lutar lá contra os animais, né? Foram utilizados como tochas humanas lá nos jardins de Roma e tal, né? Então nessa época, em 64 depois de Cristo, começa uma grande perseguição dentro de Jerusalém, do Império Romano todo, contra os cristãos. Então o contexto que a carta, que o livro aos Hebreus foi escrito, era um contexto que o povo cristão estava sendo perseguido, que estava começando uma grande perseguição contra os cristãos. Por isso, irmãos, que a carta aos Hebreus, aqui o livro, ele não tem dilemas doutrinários, ele não tem problemas doutrinários na igreja para o autor resolver. Não. Qual que foi, por que foi escrito, qual foi o momento que foi escrito isso daí? A perseguição estava aumentando, irmãos. Aí você tinha, de um lado, o judaísmo, que era uma religião legalizada. Você poderia ser judeu. E do outro lado você tinha o cristianismo. E muitos judeus se converteram ao cristianismo. Através de Paulo, através das pregações que tinham nas sinagogas ali e tal. Você sabe, só lá quando Pedro pregou lá, teve quase 3.000 que eram todos judeus. E tinham vindo para a festa da Páscoa, uma festa judaica. Então muitos judeus haviam se convertido ao cristianismo. E agora, quando começa essa perseguição inflamar, a ponto de perseguir, de matar, de torturar aqueles que se diziam cristãos, o que acontecia? O povo começava a pensar, se valia realmente você ser cristão? Se valia realmente você sofrer por tudo isso? Então, irmãos, que o autor aos Hebreus escreve sua carta. Quando ele escreve a carta, ele vai tentar convencer os judeus, ou os hebreus, né, os descendentes de Abraão, ele vai tentar convencer que Cristo é maior do que toda a religião judaica. Hebreus é como se fosse o livro de Levíticos do Novo Testamento. Ele vai pegar toda a lei mosaica, toda a lei de Moisés, e ele vai colocar como se fosse num espelho com Cristo, e vai mostrar que Cristo é muito maior do que aquilo, que Cristo é muito maior do que a lei, que Cristo é muito maior do que sacrifício, que Cristo é muito maior do que o sumo sacerdote, que Cristo é muito maior do que qualquer ritual da lei. Então ele escreve aquilo ali para que o povo leia aquilo e entenda que eles têm que perseverar, que eles têm que se manter forte, né? Então o contexto histórico, irmãos, e quando foi escrito Hebreus, era um contexto de perseguição. Era um contexto onde o imperador da época ali, ele estava perseguindo e caçando qualquer um que se autoproclamava cristão, né? Então você vai ver, por exemplo, no próprio livro de Hebreus, alguns versículos, no capítulo de número 12, e no versículo de número 4, diz assim: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, o autor dizendo que eles ainda não haviam morrido. 10:34 também, tem um outro versículo aqui, que diz assim: porque também vós vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Então, havia começado uma perseguição, onde as pessoas haviam sido presas, os seus bens tinham sido levados como espólios, né, de guerra, como se fosse assim, tinha sido tomado os seus bens, né, e os judeus que haviam se convertido ao cristianismo começaram a colocar na balança e pensaram: será que adianta eu continuar sendo cristão? Ou é melhor eu voltar para o judaísmo, voltar a oferecer o meu sacrifício lá, voltar a guardar meu sábado, voltar a guardar a prática da circuncisão, e é melhor para mim. Então é por isso que o autor aos Hebreus, ele vai tentar convencer e colocar ali na cabeça
dos judeus que até o povo judeu, até mesmo Abraão, até mesmo lá, onde Hebreus fala dos heróis da fé, até mesmo eles foram salvos através de Jesus Cristo. Porque eles olhavam Jesus Cristo como algo futuro, né? Como a lei era como se fosse uma sombra. O autor fala das coisas que haviam de acontecer, né? Então esse é o contexto, irmãos, histórico, né? De como foi escrito Hebreus, né? Aqui no livro diz o crescimento vertiginoso da igreja gentílica, agora desarraigada do judaísmo e de suas tradições, motivada por uma elevada convicção na suficiência e na graça de Deus, produziu uma abrupta separação entre os membros da igreja judaica. A tensão entre judeus e gentios, que se manifestou no decurso dos primeiros 30 anos da história cristã, tornou-se maior à medida que as igrejas de todo o mundo rivalizavam com as sinagogas em número de membros e em crescimento. Exclusivistas como eram, os judeus repudiavam a ideia de unir-se com os gentios numa só comunhão, a menos que esses adotassem os ritos judaicos. Quando o sistema político judaico ruiu com a queda de Jerusalém, os judeus ficaram sem país, sem templo e sem governo próprio. Então a adoração transformou-se unicamente no estudo da lei e, consequentemente, fortaleceu-se o legalismo, né? Logicamente que toda essa tensão gerava sérios problemas para os judeus cristãos, desencadeando-se questionamentos na seguinte ordem: como interpretar o Antigo Testamento? Os rabis seguiriam numa interpretação estática ou deveriam, como cristãos, encarar todos os escritos do Antigo Testamento à luz da nova revelação de Jesus como o Messias, né? Então, o livro de Hebreus, irmãos, ele chega a ser até pesado, porque nós vamos ver aqui que, pesado que eu digo para um judeu que está recebendo aquele livro, porque o livro coloca Jesus acima de Moisés. E isso para um judeu era algo extremamente pesado. O livro coloca Jesus acima de Moisés, acima dos anjos, acima de Josué, acima de Abraão. E isso era algo muito pesado para os judeus, que diziam que a alma de Moisés valia mais do que a alma de qualquer pessoa, né? Então o tema, ao iniciar o estudo dessa epístola, é necessário ter em mente que a proposta de Hebreus é apresentar uma comparação entre o que Cristo fez e oferece, contrastando com o que o judaísmo era, fazia e oferecia. Aqui no próximo parágrafo, no estudo do Antigo Testamento, Hebreus é um excelente guia quanto ao significado da tipologia da compreensão do ritual levítico. Não pretende dar um relato pormenorizado em todos os aspectos das oferendas e festividades, mas mostrar que todos os rituais apontavam para Cristo, sendo ele muito superior. Por que ele não se preocupa em dar todos os detalhes da lei? Porque ele está escrevendo para os judeus. Ele está escrevendo para um povo que conhece aquilo ali. É diferente do Evangelho de Marcos, quando Marcos ele vai escrever o Evangelho e ele vai explicando, né? Porque eles tinham o costume de lavar as mãos antes de comer, por isso disseram aquilo. Então Marcos ele explicava, porque era direcionado para os romanos o Evangelho dele. Mas por que eu vou querer explicar os pormenores da lei para o judeu? Os 613 preceitos da lei, ou a divisão da lei cerimonial, da lei civil, tudo aquilo lá, né? Não preciso, porque eles conhecem. Então ele só pegava a lei e comparava com Cristo para mostrar que Cristo era superior, né? Irmãos, o autor da carta aos Hebreus ao longo de todos os anos de estudo, né, que é bastante duvidoso quem é o seu autor, né? Se vocês pegarem Bíblias mais antigas, tem que ser bem antiga mesmo, ela vai estar lá que foi escrita por Paulo. Por quê? Porque a tradição da Igreja Católica, Concílio de Trento, defendeu que Paulo era o autor da carta aos Hebreus, né? Então, algumas mais antigas, você vê lá que ela foi escrita por Paulo. Mas
não existe referência dentro do livro de quem foi o autor dessa carta. Então se levanta hipóteses, Paulo, Apolo, Barnabé, chega a se levantar a hipótese até que foi Priscila e Áquila, né? O casal que escreveu aquela carta, outros que foi Clemente, mas parece não ter sido Paulo, tá? Principalmente os estudiosos da Bíblia, do original da Bíblia no grego, eles dizem que o grego do livro de Hebreus, ele se parece com o grego do Evangelho de Lucas, mas não com o grego das cartas de Paulo, porque ele é um grego mais clássico, mais refinado, o livro de Hebreus, né? É como se você pegasse lá um livro do Machado de Assis lá e um livro aí de hoje em dia. Então você vai olhar que é um português diferente e você mesmo, sem conhecer muito, a gente vai poder dizer que não é o mesmo autor. Então no português você olhar isso é difícil, porque passou por dezenas de traduções, né? Mas no original, ele diz que não tem como ter sido Paulo. Ele foge um pouco das cartas de Paulo. Porque Paulo começa as suas cartas como? Desde Romanos, Coríntios, até lá, as últimas cartas lá de Paulo, as pastorais lá para Timóteo lá e tal. Como é que Paulo começa as suas cartas? Alguém sabe? Alguém lembra? Faz uma saudação. Uma saudação e se apresentando, né? Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? E Paulo, irmãos, ele sempre, em todas as cartas, ele se apresenta. E no final, ele dá uma saudação. Às vezes acontecia dele dizer, né? De meu próprio punho, com quão grandes letras escrevi. Né? Aí vem a teoria, que diziam que Paulo era muito debilitado a sua visão. Então Paulo não escrevia todas as suas cartas, mas ele tinha um amanuense, um escritor. Mas no final da sua carta ele fazia questão de deixar com a sua letra. Né? Então ele dizia, ó, com quão grandes letras vos escrevi. Então foge, irmãos, de quem é o autor, de que o autor venha a ser Paulo. Né? Existe uma teoria de que pode ter sido Paulo, porque no capítulo de número 13 de Hebreus, fala de Timóteo. Capítulo 13, versículo 23, diz assim, ó. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Então, é citado que Timóteo estava preso e que Timóteo agora estava solto. Aí, a gente faz aquela ligação, né? Quem que era o parça de Timóteo ali, né? Porque Timóteo era filho na fé de Paulo, né? Então, a última carta de Paulo, irmãos, se vocês forem lembrar, a última carta de Paulo foi qual? Nem para chutar. Qual foi a última carta que Paulo escreveu lá? Filemão ou Timóteo? 2 Timóteo. E o que Paulo escreve para Timóteo lá? Pede para Timóteo vir vê-lo, na verdade. Procura vir ter comigo depressa, antes que o inverno chegue. Paulo, irmãos, está velho, porque quando ele escreve para Filemão, ele mesmo se autoproclama como Paulo o Velho, né? Então Paulo já está em avançada idade, não sabemos quantos anos, né? E ele agora está preso, mas é na prisão em Roma, irmãos, que dali ele não vai sair. E ele já sabe disso. E quando ele escreve a segunda carta para Timóteo, ele já vai dizendo, ó, combati o bom combate, guardei a fé. Então quer dizer, ó, eu sei que daqui eu não saio. É diferente da primeira prisão, quando Paulo escreve aos Filipenses, né? Que Paulo ainda está esperando sair da prisão, ele confia em Deus. Mas ali ele está ciente que ele não sai dali. E ele pede então para Timóteo vir ter com ele em Roma, né? E Timóteo
Lembrando que na primeira carta, né, que Paulo escreve, Timóteo estava em Éfeso. Na segunda, não sei se é um consenso, pelo menos eu não sei de onde ele estava. E pede para Timóteo trazer os seus livros e a sua capa, né, para ir com ele. Então, surge a teoria que Timóteo foi a Roma encontrar Paulo. E Paulo chamando ele, ó, vem depressa. E quando você vê a primeira carta de Paulo a Timóteo, ela é uma carta que, com um monte de ordenanças, né, para bispos, lá, os presbíteros, né, o bispo, tudo a mesma coisa, e diáconos, né, todas as regras e tal, de um jovem pastor que estava começando a administrar uma igreja. Na segunda carta, Timóteo, irmãos, já estava pensando em dar para trás. Mas você pode ler lá, onde Paulo exorta Timóteo, ó, você fica firme, você não se desvaneia. E daí Paulo fala, ó, eu me apresentei lá no meu julgamento, ninguém esteve comigo, todos me abandonaram. Os da Ásia me abandonaram, o fulano, o Beltrano, aqueles nomes lá, Paulo diz, todos me abandonaram. Tito foi para Nicápolis e não sei o quê, todos, ninguém foi apoiar Paulo. E daí Paulo chama Timóteo para vir até ele. Quem sabe para passar o bastão da liderança da igreja ali para Timóteo. Se Timóteo, irmãos, foi a Roma, Timóteo era um cristão, Timóteo pode ter sido preso. E depois foi solto, né? Porém, tem uma coisa que parece não combinar aqui com a segunda carta de Timóteo. Na segunda carta de Timóteo, Paulo sabe que não sai dali. Né? A gente acabou de falar, Paulo está certo que ele vai ser morto. Na carta aos Hebreus, no livro aos Hebreus, Paulo diz, ou Paulo não, né? O autor aos Hebreus, ele diz, ó, quando Timóteo, né, que já está solto, quando ele vier novamente, eu vou ir ver vocês. Então não bate com o que Paulo fala na segunda carta de Timóteo. Porém, tem mais um ponto aqui que alguns defendem que pode ter sido Paulo. Porque é dito o seguinte, no versículo número 24, de Hebreus 13, último capítulo de Hebreus. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos, os da Itália vos saúdam. Se Paulo estava em Roma, e Paulo escreveu esse livro, essa carta aqui, Paulo está enviando saudações dos romanos. Porque agora, meus irmãos, quando Paulo está em Roma, não tem esse negócio aí de visita, entendeu? Ah, eu estou em casa, prisão domiciliar, pode vir me visitar. Não! Agora Nero estava caçando os cristãos e Paulo estava lá numa masmorra, lá amarrado e acabou a moleza. Lembram, né, irmãos, que quer dizer, não lembro, que eu falei que Paulo ele só não foi morto crucificado porque Paulo era cidadão romano, né? Cidadão romano não era morto crucificado, mas Paulo foi decapitado. Então Paulo sabia que não saía dali vivo. Então Paulo pode ter escrito essa carta aqui e dito, ó, o pessoal aqui da Itália saúda vocês. Aí, irmãos, se Paulo não está se apresentando, Paulo, primeiro, que ele não era um cara muito bem visto com os judeus, tá? Paulo, ele era mais bem visto com os gentios, a ponto de ele ser apóstolo dos gentios. Então, quem defende a autoria de Paulo vai dizer, ó, ele não se apresentou porque os judeus não iam com a cara dele. Os judeus não gostam dele. E aqui é uma carta aos hebreus, ao povo judeu. Então, por isso que ele não se apresentou. Mas está aqui batendo, estava com Timóteo. Ele está mandando saudação da Itália. Então, ele estava na Itália quando escreveu. Mas não é coisa certeira, né, irmãos? E daí alguns dizem, se ele pode... alguém pode ter escrito a carta. Por isso que foge um pouco do grego, da linguagem que Paulo utilizava normalmente nas suas cartas, né? Então, irmãos, as teorias aí que surgem, né?
de ter sido Paulo ou não ter sido o próprio Paulo, né? Alguém abre em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, e outro abre em Hebreus, capítulo 2 e versículo 3. Existia, irmãos, assim, Jesus, a primeira geração de cristãos e a segunda geração de cristãos. A primeira geração de cristãos foi quem? Foi os apóstolos e aqueles primeiros ali que começaram a pregar o Evangelho. E a segunda geração de cristãos foram aqueles que não andaram com Jesus, que não viram Jesus, mas através da pregação dos apóstolos, eles se converteram ao Evangelho. E aí a gente vê que em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, vai dizer que Paulo, ele não recebeu o Evangelho de ninguém, mas ele recebeu do próprio Deus, do próprio Jesus. E o autor aos Hebreus dá a entender que ele recebeu o Evangelho de alguém. Então seria um ponto contra a autoria de Paulo. Quem achou Hebreus 2, 3? Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? E aqui até diz no versículo seguinte, testificando também Deus com eles. Então, o autor aos Hebreus, ele diz que começou pelo Senhor e depois foi confirmada, né? Foi nos se refere a, né? Quer dizer, eu ouvi, foi passado a mim, né? Pelos que ouviram. Então, essa pessoa que escreveu Hebreus, ela não foi uma pessoa que andou com Cristo, que recebeu do próprio Jesus o Evangelho. E olha como que Paulo se identificava. Gálatas 1, 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, vocês veem que fica bem claro aqui que parece não ser Paulo. Não sei qual é o ponto de vista de vocês, mas eu votaria por não ser Paulo, né? Tem, às vezes, assim, algumas coincidências, né? Paulo teria capacidade para ter escrito isso, porque Paulo era conhecedor da lei mosaica, mas parece não ter sido Paulo. Porque Paulo recebeu, porque não bate com as cartas de Paulo, com as introduções das cartas de Paulo, né? E esse versículo ali de Gálatas, que ele recebeu do Senhor. E aqui fala, né, que ele recebeu daqueles que receberam do Senhor, né? Mas, né, enfim, né, irmãos, são só teorias que é bom assim, a gente saber, né? Aqui no livro, na próxima página, ele diz aqui, né, que o sumo sacerdócio de Cristo, um tema amplamente tratado em Hebreus, não aparece em modo geral nas epístolas paulinas reconhecidas. Então, o tema tratado em Hebreus não é um tema comum, né? Você não vai ler as cartas de Paulo e vai ver Paulo falando sobre o sumo sacerdócio. Porque, como eu falei, Paulo escreveu para os gentios. Um sumo sacerdote para um gentil não interessava para nada, né? Porque eles não seguiam a lei, né? É quase impossível acreditar que Paulo se apresentaria como um que ouvira o Evangelho, não da parte do Senhor, mas de terceiros, ou seja, daqueles que a ouviram, né? Então aqui contrastar com Gálatas, que foi a passagem aí que a gente leu, né? Então, irmãos, apesar de alguns fatos que parecem que nos levam a acreditar que foi Paulo, outros fatos que parecem acreditar que não foi Paulo, não sei, vocês podem comentar, dar aí o ponto de vista de vocês, né? Mas eu acredito assim, alguns teólogos até também acreditam que
Se fosse Paulo, estava muito claro, porque a tradição ia vir passando para nós que foi Paulo, como eram todas as outras cartas. A tradição passou, vai passando que aquele é o autor. E isso não acontece nos escritos antigos, como eu falei. Tem Clemente de Alexandria, no 95 depois de Cristo, que não fala absolutamente nada de ter sido um escrito de Paulo, né? Então é muito difícil que tenha sido Paulo que escreveu, né? Apolo, então, é a outra teoria, né? Apolo era defendido por Lutero, né? Lutero, lá, o pai da reforma protestante, ele defendia que havia sido Lutero o autor dessa carta, né? Então a possibilidade da autoria dos hebreus pertencendo a Apolo, é também uma hipótese bastante considerável, mas é lógico que essa possibilidade também deixa algumas incógnitas que contribuem para duvidar, ou pelo menos para não afirmar categoricamente sua autoria. O que se pode afirmar positivamente para pensar que Apolo tenha sido possível autor dessa epístola é o fato de que ele era um judeu convertido ao cristianismo e que possuía notável conhecimento da religião judaica. Além disso, o escritor identificava-se muito com os leitores a quem destinou a carta, né? Então, Apolo, como o próprio nome já diz, que carregava o nome de um deus, né? Então ele não era um judeu, né? Ele era, digamos que assim, ele era um cristão, mas ele havia sido convertido do judaísmo. Diz a tradição que ele não era um judeu daqueles de puro sangue, que ele tinha aí uma parte, provavelmente o seu pai era grego por causa do nome, então ele não tinha todo o conhecimento necessário da religião judaica, né? Barnabé poderia ter sido outro. Barnabé, né, irmãos, às vezes a figura dele é ofuscada na Bíblia pelo fato de ele andar com Paulo, né? Mas se vocês forem lembrar, Barnabé foi quem colocou Paulo no ministério, né? O primeiro trabalho de Paulo, que foi lá em Antioquia, eles designaram Barnabé. E Barnabé, então, levou lá, chamou Paulo e levou Paulo com ele, né? Então, os argumentos a favor de Barnabé como possível autor da Epístola aos Hebreus residem nos fatos dele ser judeu, amigo de Paulo, cujo ensinamento devia ser muito parecido com o deste apóstolo. Barnabé era um homem que tinha livre trânsito, tanto entre os judeus quanto entre os gentios. Acumulava larga experiência no ensino, que justificaria o caráter essencialmente didático da epístola. Dentre os pais da igreja que defenderam a autoria de Barnabé, Tertuliano era convicto de que este fora quem o escrevera, né? Então, irmãos, Calvino defendia que tinha sido Clemente de Alexandria, ou Lucas. Então, ali Lutero defendia que tinha sido Apolo. O concílio lá de Trento, lá atrás da igreja católica, né? Que nem era a igreja católica que é hoje, no caso, dizia que era Paulo. Então, vai ter para tudo quanto é gosto, né? Alguns falam que foi Priscila lá, que era que Paulo encontrou lá, né? De Priscila, mulher de Áquila, né? Que por ser mulher, daí não se identificou por causa de uma religião muito machista na época, então não seria aceito os escritos dela e tudo mais, né? Então, a gente sabe que realmente assim é um grande mistério assim sobre quem foi o autor. Mas é interessante nós sabermos, né, como estudantes de teologia, nós temos uma visão assim dos pormenores, né? Irmãos, eu trouxe um videozinho aqui, tem 7 minutos, tá? Que vai falar sobre isso daqui, para vocês aí memorizarem aí um pouco mais aí de quem foi o autor da carta aos Hebreus. Lógico, não vai definir, né? Mas é só para... Não vai cravar, né, quem foi o autor. Essa é uma pergunta feita desde muito cedo na história da igreja cristã. Já no século II d.C., a autoria da carta era debatida entre os cristãos, ficando geralmente sugerido que Paulo escreveu o livro de Hebreus, mas isso está longe de ser unanimidade.
Por conta do mistério sobre quem escreveu Hebreus, muitos nomes foram especulados ao longo do tempo. Nenhuma das possibilidades podem ser entendidas definitivamente como certas. As principais sugestões são as seguintes. Apolo. Essa é uma das principais sugestões sobre a autoria do livro de Hebreus, e foi defendida por Martinho Lutero. Apolo era um judeu alexandrino que possuía grande conhecimento nas Escrituras, de forma que ensinava sobre o Senhor com grande eloquência. Lutero se baseou principalmente no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos para defender sua sugestão e argumentou que Alexandria era um grande centro educacional onde Apolo teria conseguido toda a sua habilidade no idioma grego, além de também ter contato com a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, que inclusive foi publicada primeiramente nessa cidade. O livro de Atos nos informa que Apolo inicialmente conhecia apenas o batismo de João, mas depois foi instruído adequadamente por Priscila e Áquila. De fato, essa hipótese é muito boa, mas sua grande fraqueza é o fato de que ninguém durante os primeiros séculos do cristianismo a defendeu de forma convincente. Clemente de Alexandria, que viveu em aproximadamente 200 d.C., por exemplo, certamente seria o mais indicado para apontar Apolo como escritor do livro de Hebreus, mas ao invés disso ele sugeriu Paulo. Barnabé é outro candidato sugerido para ter escrito o livro de Hebreus. Essa sugestão foi defendida por Tertuliano. Ele se baseou nos relatos do livro de Atos dos Apóstolos sobre Barnabé, sobretudo em suas credenciais em Atos capítulo 4, versículos 36 e 37. Devido à sua origem e o que é escrito sobre ele no Novo Testamento, obviamente ele era qualificado para ter escrito o livro de Hebreus. A fraqueza dessa sugestão é de que ela não encontra nenhum apoio na história do cânon do Novo Testamento. Priscila, a mulher que juntamente com Áquila instruiu Apolo e que claramente foi membro notável da igreja primitiva, também tem sido sugerida por estudiosos mais modernos como a possível escritora do livro de Hebreus. O problema dessa sugestão é que o escritor de Hebreus, no original grego, usa um particípio com terminação masculina quando se refere a si mesmo, ou seja, para defender a autoria de Priscila seria necessário contornar uma questão textual que torna essa hipótese impossível. O apóstolo Paulo. Durante muito tempo, o apóstolo Paulo foi considerado o autor do livro de Hebreus. Clemente de Alexandria e Orígenes, nos séculos 2 e 3, já afirmavam que Paulo escreveu essa carta. Essa sugestão foi tão aceita que em 1611, quando a versão inglesa King James foi publicada, ela trouxe o seguinte título para a Epístola aos Hebreus: A Epístola de Paulo, o Apóstolo aos Hebreus. Apesar de tudo isso, alguns pontos importantes fazem com que a autoria de Paulo seja bem pouco provável. O principal problema ocorre por conta das claras diferenças entre o livro de Hebreus e as epístolas paulinas. Considerando principalmente o texto grego original da carta de Hebreus, pode-se dizer que nada nela lembra o estilo de escrita do apóstolo Paulo, suas características, expressões e até mesmo a escolha das palavras. Outro ponto bastante importante é que em suas cartas, Paulo faz referências cruzadas quando se trata das doutrinas mais importantes, mas isso não ocorre em Hebreus. A principal fraqueza da autoria de Paulo ocorre em Hebreus capítulo 2, versículo 3, onde o escritor da epístola claramente não se coloca entre aqueles que ouviram pessoalmente do Senhor Jesus a salvação que estava sendo anunciada, mas ele se posta entre aqueles que escutaram dos que a receberam diretamente de Cristo, isto é, um discípulo dos apóstolos. Em comparação a esse texto, devemos colocar Gálatas capítulo 1, versículo 12, onde o apóstolo Paulo afirma categoricamente que ele não recebeu o evangelho de nenhuma outra pessoa, mas diretamente de Jesus Cristo. Calvino observou muito bem quando afirmou que o escritor de Hebreus se colocava entre os discípulos do ministério apostólico. Já para quem argumenta que ainda assim existem semelhanças teológicas entre Hebreus e as cartas de Paulo, faz-se necessário lembrar que muito mais semelhanças existem com os escritos de João, e nem por isso o apóstolo João é considerado o escritor de Hebreus. Além desses nomes já citados, outros importantes líderes da igreja primitiva também foram sugeridos como autores do livro de Hebreus ao longo dos tempos, como por exemplo, Clemente de Roma, que viveu em aproximadamente 95 d.C., Epáfras, que foi citado por Paulo quando escreveu aos Colossenses, e Silas, companheiro de Paulo em viagens missionárias, e que também conheceu o apóstolo Pedro. Com tudo isso, se não podemos afirmar com certeza quem escreveu o livro de Hebreus, podemos considerar alguns detalhes presentes na própria epístola que esclarecem algumas curiosidades sobre ele.
Como já foi dito, o autor era um homem, e isso fica claro no grego original, principalmente em Hebreus capítulo 11, versículo 32. Ele também dominava o grego e seu estilo literário era helenístico. Ele era muito capacitado no Antigo Testamento e faz grande uso da Septuaginta. Ele não teve contato direto com Jesus. Ele conhecia pessoalmente Timóteo e também os destinatários de sua carta. Apesar de tantas sugestões de nomes para possíveis autores dessa epístola, a defesa de qualquer uma delas enfrenta sérios problemas. Sobre isso, Orígenes acertou ao dizer que somente Deus é quem sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Particularmente, prefiro a sugestão de que o autor tenha sido Apolo, simplesmente considerando o que é dito sobre ele em Atos e também pelo próprio apóstolo Paulo na Epístola aos Coríntios, e também escreveu em latim. Quanto à autoria de Paulo, penso que em Hebreus não há nada que ao menos lembre o estilo do apóstolo. Contudo, se por um lado não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, por outro sabemos com clareza qual é a sua mensagem e, em última análise, seu verdadeiro autor. E isso é o que realmente nos importa. Bom, pessoal, então vocês viram aí que hipóteses existem bastante referente a quem era o autor, né? Os destinatários, que aqui no livro também diz, né? O livro aqui na página 16, irmãos, ele vai trazer dois argumentos, né? Aqui, irmãos, só para corrigir, eu troquei os nomes aqui antes, que eu falei de 95 depois de Cristo, Clemente de Alexandria, não, Clemente de Roma, que era o bispo de Roma, que foi quem mencionou a carta aos Hebreus, né? Clemente de Alexandria viveu no ano 180 depois de Cristo. Então, como eles tinham o nome da cidade, depois do nome ali, eu acabei trocando, se alguém anotou, né, para não dizer que passei a informação errada, né? Então, aqui, para quem foi escrito, irmãos, a carta aos Hebreus? Se foi escrito para cristãos gentios ou cristãos judeus? Eu acho que assim, ó, não precisa nem nós se deter quanto a isso, porque foi usada a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, foi escrito em grego, mas isso era comum na época, o grego era muito utilizado, né? Mas eu acho que são pontos assim para defender que a carta ao livro dos Hebreus teria sido escrito para gentios, né? Existe aqui, pessoal, no capítulo 5, versículo número 12 de Hebreus, uma teoria de que o livro aos Hebreus, aqui a carta aos Hebreus, teria sido escrito para sacerdotes. Olha o que diz aqui. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, né? Então, uma teoria aqui de que a carta estava sendo escrita para mestres, né? E eram mestres que, digamos assim, que não tinham realmente o verdadeiro conhecimento, que era o conhecimento do Evangelho em si, né? Então nós vamos ver em Hebreus 10, 25, que eles estavam até deixando os cultos, né? Deixando a sua congregação, né? Eles estavam apostatando na fé, possivelmente por causa da perseguição aí, como eu já tinha falado para vocês. Mas o autor do livro, ele não vai focar na causa do problema. Ele não vai focar no porquê que eles estavam apostatando na fé. Ele foca mais na consequência do que na causa. Então ele vai querer mostrar, se vocês continuarem por esse caminho, o que vai acontecer. Mas ele não se preocupa tanto o porquê eles estavam indo para aquele caminho, né? Então, irmãos, assim, se nós formos resumir o livro, a carta aos Hebreus, aqui numa palavra, ele poderia ser resumido por superior ou melhor.
Então, que Cristo é superior, Cristo é melhor, né? Então, aqui já no capítulo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, e na página 17, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então a primeira coisa que ele coloca é que Cristo é maior do que os pais e do que os profetas. Os pais está se referindo lá aos pais dos hebreus: Abraão, Isaac, Jacó, né? Então, primeira coisa, Cristo é superior até mesmo a esses, né? À frente, meus irmãos, para nós dar uma agilizada aqui, que parece que o tempo voa. No versículo número 19, é a superioridade do Filho aos anjos. Irmãos, quando você pega o Antigo Testamento, você vai ver a importância dos anjos para os judeus. No Novo Testamento não tem tanta aparição de anjo assim e tal, né? Tem lá Gabriel falando com Maria, tem lá depois no livro de Atos, lá, né? O anjo libertando lá o Pedro da prisão, em Apocalipse, não me lembro se tem assim outros fatos mencionados. Mas no Antigo Testamento é comum. Desde o começo, que Deus coloca um querubim para vigiar o jardim do Éden, quando Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden, até depois, irmãos, que você vai ver o anjo aparecendo para pessoas, várias pessoas, e várias manifestações aonde são faladas o anjo do Senhor, né, que dizem ser uma teofania, que é uma manifestação do próprio Deus, né? Apareceu para Abraão, para Gideão, para Daniel, me ajudem aí, para quem mais aí que apareceu? Gideão. Jacó, né, também, lá, lutou lá com Jacó, então com Gideão, Jacó, Daniel, lembram aí mais aparição de mais anjos aí e tal? Abraão, né, o anjo do Senhor lá apareceu. Para Ló também, Ló, né? Para Ló também, era uma manifestação do próprio Deus ali e tal. Então você vai ver assim, irmãos. Agar. Para Agar, sim, Agar. Se for começar a pensar aí, vai ver que, né, até para Josué também, né, que apareceu lá numa forma como se fosse um general mesmo, né, assim. Mas vai ver várias aparições de anjos no Antigo Testamento, que eram seres realmente enviados por Deus para trazer uma resposta, para trazer uma solução, ou mesmo, irmãos, para ajudar uma batalha. Como foi lá, né, o Geazi lá, quando olhou e viu os soldados ao redor lá, se desesperou, chamou Eliseu, e Eliseu disse: ó, vou orar aqui para abrir teus olhos, e abriu os olhos, e ele viu que tinha vários cavaleiros ali, enfim, né, e daí mais os que estavam conosco do que aqueles que estavam contra eles, né. Então, assim, o anjo passava fio da espada lá no Egito mesmo, matou todo o primogênito. Então, assim, o anjo sempre era um enviado importantíssimo de Deus. Era um mensageiro de Deus. Então, aqui, para nós, irmãos, pode não parecer grande coisa, mas quando o autor aqui coloca que no capítulo 1, aqui do 4 até o capítulo 2, que Cristo é superior a todos aqueles anjos que apareceram no Antigo Testamento, né? Adiante, irmãos, no capítulo número 3, aqui vai bater na tecla que eu falei referente a Moisés, né? Que diz que no versículo de número 3, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Então, assim, o autor aos Hebreus coloca Jesus como superior, como Moisés, como maior do que Moisés. Então, irmãos, Moisés era o centro do judeu. Era daquele de
quem veio a lei, era o legislador do povo, era o libertador do povo, era um homem assim, não vou dizer adorado, se fosse nos dias de hoje ele ia ser adorado, venerado, iam fazer uma estátua dele lá, iam fazer uma procissão. Mas o autor aos Hebreus diz, vocês estão querendo voltar ao judaísmo de Moisés, mas Jesus, ele é superior ao próprio Moisés. E aí ele vai dando, né, mas a gente não vai poder ler tudo aqui, mas ele vai explicando aqui o porquê, compara até mesmo uma casa em que até mesmo Moisés foi batizado no mesmo batismo que todos os outros judeus, né? No capítulo número 4, irmãos, ele vai falar que Jesus é superior a Josué. Se Moisés foi o libertador do povo, Josué foi quem? Josué foi o conquistador. Josué foi o que levou o povo na Terra Prometida, o que entrou com o povo na Terra Prometida para dar descanso. Aí o autor vai bater que Jesus é superior a Josué, porque o descanso que Cristo promete é superior ao descanso que a geração do deserto teve, que foi alcançar a Terra Prometida, e o descanso de Cristo, ele é superior. Aí adiante, irmãos, que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então é interessante, e aqui vem algo bem assim misterioso, porque todo sumo sacerdote, ele tinha que vir de que tribo? Levi. O que falou? Não entendi. Com essa máscara aí não dá para explicar direito. Levi. Todo sumo sacerdote tinha que vir da tribo de Levi. Jesus veio de que tribo? Judá. Da linhagem de Davi. Então agora o autor aos Hebreus classifica Jesus como superior a qualquer sumo sacerdote. Mas como que Jesus era superior ao sumo sacerdote se Jesus nem mesmo era da linhagem sacerdotal? É aqui que vem algo interessante, irmãos, que o autor aos Hebreus dá uma puxada lá no capítulo número 7 e diz que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Vocês lembram quem foi Melquisedeque? Lá em Gênesis fala sobre ele. Ele era rei de que cidade? Salém, né? Que provavelmente depois é a chamada Jerusalém, né? Seu nome significa rei da justiça, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, irmãos. Abraão tinha ido lá libertar Ló, daquela batalha lá que ele venceu, e encontrou esse sumo sacerdote no caminho. E o sumo sacerdote, irmãos, o que eles comeram ali, vocês lembram? Pão e vinho, que já era uma representação da ceia, né? Então, alguns até dizem que esse encontro de Abraão com Melquisedeque representa os 3 ministérios de Jesus. Porque Melquisedeque ele era rei e sacerdote, e Abraão era profeta, né? Então, os 3 ministérios de Jesus: rei, profeta e sacerdote. E eu nunca parei para analisar isso, mas dizem que ninguém na Bíblia você encontra com os 3 ministérios. Ou o camarada era rei, ou o rei profeta, ou o profeta e sacerdote, enfim, mas ninguém era rei, profeta e sacerdote. Porque o símbolo da união de Abraão com Melquisedeque representava os ministérios de Jesus, que era só ele que exerceria esses 3 ministérios, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores, profeta, né? João capítulo 4, a mulher samaritana diz, vejo que és profeta, né? Então, profeta que trazia Deus ao povo, né? E João capítulo 1 diz, né? Nós vimos como a glória do unigênito no Pai, habitou entre nós, o verbo se fez carne, né? E sacerdote era o quê? Era que levava o povo até Deus. E quando o véu do templo se rasgou,
todos agora têm acesso a Deus. Aí, irmãos, o que ele está querendo explicar aqui? Que o sacerdócio de Cristo é superior